Bem, queridos, hoje nós vamos dar início, como eu falei, uma nova série. É uma série um pouco longa, está previsto para nós darmos em 17 estudos, não é? E por isso que eu falei que devemos alcançar lá novembro, Deus assim nos permitindo. E de uma forma didática, até para nós guardarmos depois, eu acabei por dividir em 3 partes, né? Essa série de estudos. Uma primeira, mais curta, nós vamos ver os fundamentos bíblicos e teológicos daquilo que nós vamos estudar. Uma segunda, uma atuação nossa no mundo. E uma terceira também é os desafios atuais. O que é que a gente pode dizer de início, né, como essa abertura aqui dessa nossa nova série de estudos? Nós anunciamos esta série como sendo Cristianismo Reformacional. Então, esse é o título dessa nova série maior, Cristianismo Reformacional. Nos basearemos nas reflexões de uma obra recente da editora Cultura Cristã, uma leitura obrigatória, especialmente para mim, que leciono nessa área, né, no seminário, chamado Reformado quer dizer missional, organizado pelo Samuel Logan, que pega a contribuição de inúmeros teólogos e missiólogos contemporâneos. Entre eles, eu destacaria aqui o Timothy Keller, o Elias Medeiros, que é brasileiro, aposentou-se recentemente como professor no seminário, o Reformed Seminary, lá nos Estados Unidos, e conhecido nosso também, né? E outros com temas bem interessantes nas nossas reflexões aqui. Então, a proposta vai ser precisamente seguir os temas que ele propõe, que o autor propôs aqui, para nós irmos dialogando, a semelhança do que fizemos no último, né? Que, na verdade, é só um gostinho, né? Conversando com algumas pessoas, dizem, mas tem muito tema para falar sobre a igreja contemporânea. E uma pessoa comentou comigo, não um presbítero aqui da igreja, você está usando uma obra de John Stott, já está até um pouco desatualizado. Eu digo, eu sei, mas a base é muito mais um conceito geral, abrangente, que a gente vai dar. O meu desejo era chegar aqui, né? E foi possível, né? Pela graça de Deus, então a gente vai trabalhar com questões mais contemporâneas também. O que eu poderia dizer de início, né? Qual é a ideia por trás desta série que estou chamando de Cristianismo Reformacional? É quando nós, cristãos, entendemos e nos tornamos agentes da redenção que Deus está fazendo no mundo, né? A obra de redenção que Deus está fazendo no mundo. E para isso, eu convido a todos a abrirmos a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos de 18 a 21. Certamente nós podemos dizer muitas coisas. Neste nosso estudo introdutório, eu pretendo apresentar um conceito básico e uma visão panorâmica de tudo aquilo que nós vamos ver para apresentar uma visão geral, né? O que a palavra de Deus nos diz nestes versículos? Vamos ler juntos. São 4 versículos, né? 2 aos Coríntios 5, de 18 a 21. Leamos. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Texto muito belo e que nos apresenta 2 ideias centrais para o que nós vamos conversar aqui, né? A primeira delas, Deus, o Criador de todas as coisas, é o próprio agente da redenção deste mundo caído em pecado. Então Paulo diz que Deus está reconciliando consigo o mundo em Cristo, no versículo 19. Esse é um ponto básico. E a partir dele
é que nós conseguimos entender o ministério cristão. O ministério cristão não é alguma outra coisa, senão, isso é algo que o autor propõe nessa primeira parte, senão tomar parte nesta obra de restauração que Deus está fazendo. Não é? Nós não produzimos reconciliação, nós não produzimos redenção. Esse termo redenção, eu gosto muito desse termo, porque eu acho que ele é mais abrangente. Ele envolve não apenas a salvação da condenação dos nossos pecados, com aquilo que nós conversávamos recentemente, né, sobre a regeneração e a salvação, mas o conceito de redenção inclui o que Deus está fazendo hoje na nossa vida. Nós estamos sendo redimidos, resgatados, santificados pela obra da santificação. E a redenção é um conceito abrangente o suficiente para envolver a conclusão, que tem um termo específico na teologia que a gente chama de glorificação. Não é? A glorificação é o grande finale, ou o ato final dessa peça de redenção que Deus está executando na história, né? E na sua criação. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender, Deus está fazendo uma obra de redenção no mundo. Ponto. Nesta obra de redenção, nós, seres humanos, rebeldes, caídos em pecado, estamos no coração dela. Precisamente por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, há algo muito importante em nós, que é essa imago Dei sendo restaurada pelo Evangelho, pela palavra de Deus, que é não só o Evangelho, né? Envolve a lei também, a lei como meio de santificação, que se torna eficaz pela presença de Deus em nós, o Espírito Santo que habita em nós, que é o lapidador da imagem de Cristo sendo restaurada em nossa vida. Nós não nos autolapidamos, né? Nós tomamos parte no processo, claro, né? Senão seria uma passividade aqui, como seres inteligentes e morais que tomam decisões, nós somos coparticipantes disso. Mas Deus é o grande executor desta obra, em nós e através de nós. É exatamente esse o ponto daquilo que a gente vai discutir, Deus assim permitindo, ao longo dessas semanas e desses meses aqui, ok? E caminhando muitas vezes sobre uma linha tênue, que eu confesso para vocês de antemão, né? Me debatendo muito sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto bastante, leciono sobre isso, e é o que me dá uma satisfação especial, inclusive em trabalhar, uma linha tênue entre, às vezes, perceber onde a igreja entra como instituição e onde a igreja entra como cristãos na sociedade, que já não é a instituição presente. Não é? A gente já discutiu alguma coisa disso anteriormente, lá no início da série passada, quando eu fiz uma distinção da igreja enquanto corpo local, né, a agremiação dos crentes e como sendo sua responsabilidade formar discípulos, e igreja enquanto cristãos na sociedade. Nós vamos perceber, ao longo da nossa discussão aqui, que há uma certa tensão a esse respeito. Historicamente, conseguimos perceber que o cristianismo protestante, em especial europeu, foi muito mais engajado na questão social. Você não consegue perceber nem mesmo identidades nacionais europeias à parte de religião, de reforma naqueles que foram reformados e de sociedade, mas, por outro lado, foi onde precisamente primeiro ocorreu a influência do liberalismo e que hoje está bem fria, não é? E há um certo consenso de que no continente americano, a partir dos Estados Unidos da América, o protestantismo carregou suas fichas mais e enfatizou mais o seu ministério, o ministério da igreja. Então, não é à toa também que a igreja tem sobrevivido nesse mundo protestante clássico ainda mais fortemente na América do Norte do que no contexto americano, no contexto europeu. Essa semana eu estava conversando com um colega que atua em um país da Europa Central e ele compartilhava comigo exatamente a grande dificuldade que é de chegar ao coração do povo, do país onde ele está trabalhando, e mostrar para ele que o cristianismo não tem a ver propriamente simplesmente com a sua cultura, porque a coisa está tão misturada que, assim, eu ser um europeu de uma nação tipicamente protestante significa que eu sou cristão, automaticamente, não é? E muitas vezes muito ignorante de conceitos bíblicos básicos.
certo? Então, o elemento da civilização ficou tão fortemente identificado com uma religião, que é possível a pessoa se dizer parte daquilo, desconhecendo o próprio conteúdo daquilo, porque aquilo faz parte da sua identidade social, não propriamente do seu conteúdo de fé. Ou seja, não é fácil esse desafio, você trabalhar dessa maneira, né? Certamente, só para ilustrar esse ponto, não é? O que nós podemos dizer em linhas gerais para nós começarmos nossa conversa aqui? Precisamos lembrar que Deus criou tudo perfeitamente, né? Nós, seres humanos, como tudo mais, fomos originalmente criados por Deus perfeitos enquanto criaturas, o que é diferente de ser perfeito como Deus é perfeito. Porque Deus é absolutamente perfeito, porque Ele é absoluto, não é? Nós fomos criados perfeitos na relatividade da criação. Ou seja, preservaríamos este estado de perfeição enquanto estivermos sujeitos ao estado de criatura, dependente do Deus que é perfeito. E por isso que houve a rebelião e houve a queda, não é? Deus nos fez seres graciosamente perfeitos e dependentes dEle, de uma maneira absoluta, mas com a queda, fruto da tentação que veio aos nossos primeiros pais, a tentação da autonomia, né? Coma desse fruto e você vai se tornar conhecedor como Deus do bem e do mal. Ou seja, eu já não quero Deus dizendo para mim o que é, mas eu mesmo vou vasculhar e chegar às minhas próprias conclusões, independente da de Deus. E vou construir a minha trajetória. O que é isso? Autonomia. É a grande mentira maligna que tem sido dada ao ser humano desde o início, né, de que é possível viver uma vida melhor sem ninguém controlando você, sem prestar conta para ninguém. Isso é uma mentira. Nós fomos criados dependentes de Deus, né? Então, essa proposta original levou à queda, à rebelião e todas as crises de desfuncionalidades e de pecado resultante da queda, distorcendo cada aspecto da vida humana, a nossa própria vocação de pessoas que são criadas para viver para a glória de Deus em todas as suas relações. Mas Deus, que é rico em misericórdia, já no seu plano eterno, havia estabelecido a redenção. É tanto que não demora muito, nos nossos primeiros pais já recebe a visita redentora de Deus com a confrontação, aquela confrontação básica no jardim é o caminho da redenção. Ninguém experimenta a redenção sem reconhecer seu próprio pecado, sua própria miséria, sem reconhecer que precisa do auxílio de Deus agora para restaurá-lo. Ele provê vestes dignas, né, para aqueles que estavam só com umas tanguinhas de folha de figueira, né, tentando se cobrir as suas vergonhas, e para isso imola um animal. Isso é um drama do Evangelho, conseguem perceber? Já no jardim, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo foi dramatizado, teatralizado, podemos dizer assim dessa maneira. Eu prefiro dramatizado, né, porque teatralizado dá a impressão de fake, né, mas dramatizado no sentido de que foi tornado com atos visíveis uma mensagem. A mensagem de que agora o homem se tornou indigno, mas Deus provê uma restauração da sua dignidade através do sacrifício de um inocente, não é? Tudo isso já apontava para Cristo Jesus lá no final. A fala de Deus a Eva corrobora isso, quando ele diz, do seu descendente virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, neutralizando o efeito da queda. Pois bem, Deus começa a executar este plano glorioso de redenção, que vai tocar toda a criação que foi afetada pelo pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a criação geme até o presente momento, aguardando o dia da expectação dos filhos de Deus, né? A consumação, a glorificação. E Deus vai iniciar essa obra de redenção, que tem no seu coração a espécie que carrega a sua imagem e semelhança, que somos nós. Mas olha que coisa interessante e gloriosa, desafiadora e bonita, não sei qual adjetivo você prefere, é essa espécie redimida, alcançada e restaurada, que será um importante instrumento nas mãos de Deus para a continuação dessa obra de redenção para o restante da criação. Nós não apenas somos objetos da redenção de Deus, mas somos também instrumentos da redenção que Deus está fazendo através de nós. Um exemplo claro é esse texto que nós acabamos de ler, né? Veja só, vamos voltar para aqui. Paulo diz, tudo provém de Deus. Ele que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu
o ministério da reconciliação. Ou seja, o serviço através do qual essa reconciliação continua alcançando outras pessoas. A saber, aí ele dá os fundamentos teológicos aqui, né? Que Deus estava em Cristo, é Deus quem está reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, aqueles que foram alcançados carregam consigo a palavra poderosa do Evangelho, que é instrumento da reconciliação dos outros que ainda não estão reconciliados. Ou seja, nós não apenas experimentamos redenção, estamos experimentando em nossa vida, experimentamos perdão dos nossos pecados, salvação da condenação, mas simultaneamente somos partes da reconciliação que Deus está fazendo com os outros. E aqui o ministério da palavra, né? O ministério do Evangelho, que é precisamente o caminho que Deus usa para salvar pecadores. Paulo chega a dizer também aos Coríntios, né? Chamar que é a sabedoria de Deus que envergonha a sabedoria do mundo, que é diferente, e Deus decidiu salvar os homens pela loucura da pregação. Quer dizer, um ato tão simples, que é alguém anunciar uma palavra que não é sua, uma palavra de um livro aqui, e Deus usa esta palavra fiel, pregada deste livro aqui, para salvar outras pessoas. É basicamente isso. Então Paulo continua e diz, como é que nós devemos nos ver? Olha o versículo 20. Ele diz, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A imagem é belíssima, né? Porque o que é um embaixador? É o representante do seu povo. O embaixador é visto, em primeiro lugar, como o representante do seu povo, não é nem tanto o indivíduo. Eu, nessa minha jornada missionária, né, vivi na Albânia por 2 anos, e de vez em quando, bem de vez em quando, não tanto assim, passávamos lá na embaixada, né, do Brasil, em Tirana, era perto de casa, dava para ir andando até, um pouquinho de exercício, mas dava. Eu até preferia, porque o trânsito era caótico no centro de Tirana, dava uma raiva danada, então eu preferia andando. Meia hora chegava lá na embaixada, e subíamos lá, conhecíamos os funcionários, né? E tive a oportunidade de conhecer também o embaixador lá naquela ocasião, né? Uma pessoa acessível. O que ele era? Para todo mundo que vai falar com o embaixador, na condição de embaixador, ele é representante do seu país. É tanto que eu não lembro nem o nome dele, confesso. Assim, depois mudou, disseram que tem um outro lá agora, não é? Mas o que levava o brasileiro a ir à embaixada e procurar o serviço é exatamente o serviço do seu país. Eu preciso de uma carta do meu país para quando eu estiver voltando, não me barrar no aeroporto com os produtos que eu tiver, porque eu já estou vivendo muito tempo fora. Eu preciso de um outro documento aqui para poder elaborar uma outra coisa. Ou seja, eu quero o meu país representado quando eu estou fora dele. E quem aqui o faz? O embaixador. É esta a imagem que Paulo está dizendo. Ele diz, e nós, cristãos? Nós somos o quê? Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos os representantes, olha como ele está dizendo, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Esse como se é importante porque nós não somos Deus, né? Eu costumo dizer, eu não tenho procuração em nome de Deus, Ele não me deu uma procuração assinada, né? Para eu falar em nome dEle, mas eu tenho uma palavra em nome dEle para dar, você tem uma palavra em nome dEle para dar, e quando você fala com fidelidade essa palavra, é como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Percebe? É isso que Paulo está dizendo aqui, que é tão belo. Aí ele diz, por isso, ele já apela, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que nós vamos trabalhar nesta nova série, né, que nós estamos chamando de cristianismo reformacional, ao longo dessas semanas e meses, Deus assim nos permitindo. Será precisamente uma série onde nós vamos pensar como que o cristianismo, a fé cristã, se torna esse instrumento de reforma do mundo. Não é? Eu converso com algumas pessoas, tem uns que dizem, eu não gosto dessa palavra redenção porque a gente está fazendo, porque quem faz a redenção é Deus, e a obra está baseada no que Jesus fez na cruz, então propriamente nós não redimimos, né? Algumas pessoas, eu entendo o que essa pessoa está dizendo, eu concordo,
Porque se alguém de alguma maneira está entendendo que sua atuação vai redimir alguém, aí está equivocado, não é? É Deus quem produz a redenção. E por isso que eu propus o termo de reformacional, né? Reformacional precisamente porque está produzindo a reforma, a mudança, que é decorrente da redenção que Cristo executou na história, com a sua obra, e na biografia de cada um quando o Evangelho alcança. E aí a aplicação do Espírito Santo. A gente tem que ter sempre em mente esses 3 momentos de cada uma das pessoas da Trindade. O momento da eternidade passada, quando o Pai planejou esta obra toda, criação, queda e redenção. O momento da execução das exigências legais e factuais para que se tornasse exequível e real na vida de alguém, que foi na cruz do Calvário, Jesus pagando e ressuscitando, e o momento da apropriação, da aplicação nos indivíduos que vão ser redimidos, que é a obra do Espírito Santo, que retroage no tempo, e volta lá para Adão, e que ultrapassa o tempo e vem até os dias de hoje. Quer dizer, toda vez que alguém é alcançado pelo Evangelho e crer no Evangelho, o Espírito Santo aplica na vida dessa pessoa a obra de redenção que Cristo executou há 2000 anos atrás. Mas eu estou dizendo isso há 2000 anos atrás. No século XVIII era dito há 1800 anos atrás. No século V, há 5 séculos atrás. E antes de Cristo, o que o Messias vai fazer lá era a expectativa do que ele faria. O Espírito já está aplicando antecipadamente essa obra. Entendem qual é o ponto? Então, assim, é uma obra de Deus, sim. É uma obra de redenção que ele está fazendo, mas Deus usa, por excelência, o seu povo redimido, sendo porta-voz dessa palavra, para que isso alcance. Aí vocês têm um texto clássico de Romanos, né, quando Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Né? Ou seja, o Deus que determinou o fim, o propósito final da redenção, determinou também os meios, que é a proclamação. Não há nenhuma incompatibilidade disso na palavra de Deus. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver como a fé cristã nos capacita a sermos participantes dessa gloriosa obra de redenção que Deus está executando na história. Como é que a perspectiva bíblica reformada nos habilita a ver, interpretar e atuar neste mundo caído. Porque nós podemos ter basicamente 2 posturas. Uma postura ufanista, dizer, vamos consertar o mundo, não é? Que algumas ideologias têm. Uma delas, vocês se lembram muito bem, que atingiu uma boa parte do mundo. Eu cresci, na minha infância e adolescência, num mundo vivendo sobre a sombra da Guerra Fria. Né? Então você tem aquele embate, capitalismo, socialismo. E uma dessas narrativas, a narrativa marxista, é que nós temos o melhor projeto para resolver os problemas da humanidade. Não é? Vamos resolver pobreza, opressão, os conflitos sociais. É uma utopia. E eu estou falando em termos de ciências políticas aqui, né? Uma utopia sendo apresentada. Então, algumas pessoas têm uma visão ufanista. Será que a Bíblia nos autoriza a olharmos para a realidade como nós a conhecemos aqui, como uma realidade na qual todos os problemas podem ser resolvidos? Essa é uma pergunta, né? Por outro lado, você tem uma visão pessimista, uma visão cética, uma espécie de rabugice existencial. Né? A pessoa foi vendo tanta dificuldade, tanta luta, tanto sofrimento, tanta dor, que foi desenvolvendo um certo ceticismo na vida. Mas isso também é filosófico, e também é em termos de ideal. E até teológico. Existem linhas teológicas que são mais pessimistas, e tem linhas teológicas que são mais otimistas. E a diferença, basicamente, está essencialmente em enxergar qual é o compromisso e o envolvimento de Deus no mundo. O que Deus quer com esse mundo? Deus quer deixar esse mundo de mal a pior para depois vir e restaurar tudo com a volta de Cristo? Ou Deus quer manifestar a sua graça nesse mundo para que ele vá sendo alcançado e redimido? E existem posições intermediárias. Esses são os desafios da reflexão teológica, né? Que você vê isso aí, todos supostamente se baseando na Bíblia Sagrada. Então, o que a gente vai ver é como, pela palavra de Deus, eu sou capacitado a ver o que está acontecendo no meu mundo, na minha geração,
os problemas que tem, como interpretá-los, por que está ocorrendo isso, por que está ocorrendo aquilo outro, só para vocês terem ideia. Nós pretendemos trabalhar alguns temas como violência sobre a mulher, abuso infantil, a luta do homossexualismo. É possível alguém deixar isso e viver uma vida sem? São pontos até polêmicos, né, para a nossa sociedade contemporânea. Mas como que a fé cristã avalia e nos capacita a interpretar e atuar neste mundo como agentes divinos, de renovação, e não apenas experimentar a fé cristã na nossa vida, na nossa individualidade. Vindo à igreja no domingo, cantando louvores, é muito bom, né? Deus perdoa os meus pecados, eu estou louvando a Deus aqui, né? Eu contribuo com a igreja, recebo um bom alimento espiritual, e assim, não faço mal a ninguém, né? Protejo o meio ambiente, até então eu estou de boa. Será que é isso que Deus tem para nós? Ou tem algo mais? Né? Então nós vamos refletir um pouco sobre isso, de que maneira esses temas, o que está ocorrendo na sociedade, nos afeta. Então um convite fica para que nós olhemos estas coisas aqui. O que a gente vai fazer hoje? Hoje eu gostaria de basicamente definir alguns termos, para nós entendermos, baseado em toda essa introdução que nós apresentamos aqui. Vamos limpar um pouco o terreno e definir termos. Como alguém já falou, desde o esfacelamento do conhecimento no mundo ocidental, que é cada vez mais agudo, é praticamente impossível você propor uma fala e uma tese sem antes definir os termos. Porque os termos ficaram tão esvaziados dos conceitos que às vezes você fala uma coisa, outra pessoa entende outra, porque ouviu aquela palavra em um outro contexto. Então a gente começa definindo termos. Tá? Então alguns termos que nós usamos aqui. Como eu falei, cristianismo reformacional. O que é que significa? Não é um neologismo. Em teologia, esse termo reformacional, ele é usado junto com o termo reformado também, que basicamente é o quê? Quando nós falamos de reformado, nós estamos fazendo referência a um conteúdo teológico herdeiro da reforma protestante do século XVI, que foi inicialmente estruturado principalmente por João Calvino. João Calvino não é nem mesmo o primeiro reformado. Né? Dentre os reformadores, tem um que a gente quase não ouve falar, e eu tive o privilégio de conhecer en passant, estava numa das conexões vindo da Albânia, não me lembro de onde era que eu estava indo, aí eu fiz uma conexão, aí saí do aeroporto, em algumas horas, deixa eu conhecer essa cidade aqui, Zurique, né? A terra de Ulrich Zwinglio. Zwinglio é o primeiro reformado. Ele é o primeiro que, dentro dessa tradição, mas ele não legou à teologia protestante, ao cristianismo protestante, um compêndio tão abrangente e delicado como Calvino fez. Por isso que ele acabou ficando um pouco mais obliterado, né, e a sua atuação ficou mais restrita em Zurique, que é a parte da Suíça alemã. Calvino acaba desenvolvendo o seu trabalho na Suíça francesa, né, em Genebra, e a partir dali constituiu a Academia Genebrina, que acolheu refugiados sendo perseguidos pela reforma, por quem não era favorável à reforma, pelo continente europeu como um todo, e Genebra experimenta uma explosão. Né? Então, estando lá em Zurique, eu estive na Praça Zwinglio, passei em frente à Faculdade de Teologia Zwingliana, lá em frente à porta, que era uma coisinha simples, mas assim, faz parte da nossa tradição, a gente fica até meio emocionado, né? Vi o lago de Zurique, onde muitos anabatistas foram condenados à morte por terem ideias consideradas heréticas. Eram tempos estranhos. Lembra que aquele povo está saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna. Heresia era considerado um crime, e um crime tão grave que a pena era pena de morte. Né? Olhar hoje, no século XXI, para esta realidade é um anacronismo. Né? E você dizer assim, eles fizeram errado, bem, era a maneira que eles enxergavam. E não tem como você não entender a própria luta, identidade, os desafios da evangelização desse povo sem entender essa história. Percebe? É uma história marcada de elementos belos, mas de páginas tristes, de noites horríveis. Né? A França experimentou a noite de São Bartolomeu, quando os huguenotes foram mortos, chacinados lá, e está na história, né? Estão o sangue. Então, toda essa realidade. O que é importante? Definindo o conceito, reformado. Reformado é um conjunto de teologia cristã
historicamente, filho da reforma protestante do século XVI, cujo compromisso essencial é definir os termos de fé, o conteúdo de fé, por aquilo que é biblicamente sustentável. Então, é uma tradição, mas que impõe limites a si mesma enquanto tradição, não se permitindo criar elementos de crença que não sejam biblicamente sustentáveis. Isso, basicamente, é o conceito da teologia reformada. A genética está em Zwingli, mais precisamente João Calvino, com a sua obra As Institutas da Religião Cristã, que são um compêndio teológico sobre a teologia cristã como um todo, basicamente calcado na exegese bíblica e na teologia da patrística, com ênfase em Agostinho, em como os padres da igreja ou pais da igreja consideravam estas coisas. Isso é chamada teologia reformada. Quando você fala e ouve pessoas dizendo, eu sou um reformado, nem todo mundo está pensando a mesma coisa. Existe um conceito bem reducionista de reformado, que as pessoas se dizem, eu sou reformado por acreditar nos chamados 5 pontos do calvinismo, a tulipe, né? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Bem, estas foram respostas dos reformados da Holanda aos 5 pontos do arminianismo. Nem são originalmente trabalhados dentro da tradição, foram uma resposta que estão presentes nos cânones de Dort. E algumas pessoas entendem porque há uma polêmica e uma tensão tão forte nesse termo aqui, que vai identificar a fé reformada como sendo isso. É óbvio que é um reducionismo muito grande, porque você está pegando de toda a teologia cristã, ou seja, de todo o conhecimento sobre a realidade de uma tradição inteira e reduzindo a 5 pontos de um único tema, que é o tema da soteriologia. Se a gente pensar a teologia clássica com 8 temas, você pega um capítulo só, que é a soteriologia, desse capítulo, pega 5 pontos e diz, olha, isso é ser reformado. Nos parece que é bem restritivo, não é? Mas, assim, algumas pessoas se identificam. Outros vão dizer, não, isso é muito pouco, a gente tem que ter um pouco mais, tem que ter uma visão um pouco mais abrangente. E aí, reconhecidamente, se tem como pensamento reformado, ou teologia reformada, ou igreja reformada, aquela que vem dessa tradição de Calvino, a partir das Institutas, e tem uma teologia pactual. A gente vai trabalhar muito essa questão do pacto, eu tenho trabalhado nas falas aqui, porque ela está no coração da teologia bíblica, propriamente. Ou seja, como a palavra de Deus apresenta os temas. Então, você pode ampliar um pouco mais e pensar a teologia pactual como sendo reformada. Mas, para nós fecharmos essa definição, o que é reformado? Reformado refere-se a um conteúdo teológico, herdeiro da reforma protestante do século XVI, cujo compromisso é essencial que o seu conteúdo de fé seja definido pela Escritura Sagrada, partindo da realidade da soberania de Deus e que reconhece a relação de Deus com os homens ditada pelo pacto, pelos pactos, podemos falar até também, né? Então, isso seria a definição de reformado. Reformacional, por sua vez, como o próprio termo diz, né, pelo sufixo, ele aponta para mais uma dinâmica. Ele está menos relacionado ao conteúdo, porque o reformacional pressupõe o conteúdo teológico reformado, que é essa tradição, mas ela diz respeito a uma postura, uma atitude. Então, o reformacional tem muito mais a ver em buscar uma reforma pelo conteúdo bíblico. É uma postura. Nesse sentido, João Calvino foi um teólogo reformado, porque ele estabeleceu essas bases a partir dos elementos da Escritura Sagrada, calcado na soberania de Deus, tendo uma visão pactual, mas foi também reformacional, porque propôs toda uma mudança da sociedade, da vida, de como ele ocorria na sua geração, baseado nisso. O ponto é, se nós acreditamos nisso, esse é o nosso conteúdo de fé, então como é que a nossa vida fica aqui, se isso for verdade? A busca de tentar ajustar a vida, em todos os seus aspectos, em todas as suas áreas, ao conteúdo de fé reformada, é o reformacional. Ok? Então já dá essa dica da dinâmica como está sendo envolvido aqui. Há um terceiro conceito que eu acho útil para aquilo que a gente vai falar e discutir aqui nestas semanas e meses também, que é o conceito da redenção.
E aí, de novo, eu vou trabalhar dois, né? A redenção como sendo este ato de Deus de restaurar a criação que foi afetada pelo pecado. Lembra que cosmovisão cristã, a gente trabalhou em algumas dessas aulas aí, escola dominical, quinta-feira aqui. Se você quiser ir atrás, pode ir atrás, está gravado em algum playlist, algum deles lá. Uma visão de mundo cristão, visão de mundo cristã, essencialmente é aquela que enxerga a realidade como resultante de três momentos, ou de três forças. Criação, onde Deus define as estruturas e a vocação de tudo que existe. Queda, quando o pecado corrompe, distorce tudo que existe. Aí veja como essas coisas dialogam. Você vai para a doutrina da depravação total, o que a doutrina da depravação total ensina é nada mais, nada menos do que a queda afetou todo o homem. Não é total no sentido que eu sou tão corrompido quanto eu poderia ser. Entende? Assim, se alguém fosse tão mal quanto consegue ser, nem o diabo ia querer ele no inferno. Ele diz, não, é um concorrente muito pesado para mim aqui, isso aqui. Ninguém consegue ser tão mal quanto pode ser, porque a graça de Deus refreia, senão a gente ia ser verdadeiros monstros, não é? O que faz com que a gente até enxergue em algumas outras pessoas monstruosidade é precisamente quando a graça de Deus é um pouco mais removida da pessoa e o mal começa a aparecer demais, mas há um refreio do mal. Gente, e vamos ser honestos, todos nós sabemos o que é isso, na nossa própria vida, não sabemos? O Senhor Jesus alerta quanto a isso, quando ele diz, você está achando que é muito bom porque você não comete, e no olho, e no coração, e lá dentro. O que é que ele está dizendo? O mal é muito pior do que aquilo que as pessoas veem. O estrago foi muito mais profundo do que aquilo que as suas mãos tocam. Ele está lá dentro, ok? Isso foi a queda. Mas aí entra o movimento de Deus de redenção, de resgatar, de restaurar. Há um plano perfeito, que é melhor do que o original. Porque a obra consumada da redenção, quando vier a consumação, é uma obra sem possibilidade de queda. Então ela é melhor. Percebe? O que nós experimentaremos após a glorificação é um estado melhor do que o Adão e Eva experimentaram antes de conhecer o pecado. Não haverá retrocesso, mas evolução. Haverá uma melhoria. Então, baseado nesta realidade da redenção, que é Deus resgatar o perdido, Deus redimir o caído, Deus restaurar o quebrado, baseado nisso é que a gente propõe um outro conceito, que é o conceito redentivo. Não é? O redentivo é precisamente tomar parte nesta presente era e obra de redenção. Uma das pessoas que eu admiro e com quem eu convivi um pouco, éramos membros do mesmo concílio lá em São Paulo, é o reverendo Vadislau Gomes, uma das autoridades, um dos primeiros a trazerem para a Igreja Presbiteriana do Brasil o conceito de aconselhamento bíblico. E ele propõe uma linha original, né? Porque assim como a psicologia tem várias linhas, né, que você pode fazer, o aconselhamento também tem. O que ele propõe chamar aconselhamento redentivo. E se baseia precisamente na aplicação da obra de redenção de Cristo na vida das pessoas através de um aconselhamento bíblico. Não é? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque isso dá uma discussão e eu não tenho competência para entrar nessa discussão aqui, porque tem referenciais teóricos complexos nisso, mas eu sou muito simpatizante da ideia, porque eu entendo que é muito compatível com a nossa visão cristã de mundo, de que o mundo foi afetado pelo pecado, não é? E tudo que for afetado pelo pecado pode ser redimido pela graça e pela fé. E aí eu não quero nem... Tinha até esquecido a sua formação aqui, né? Eu não quero nem entrar nas polêmicas, eu acho que ela é simplista, por um lado, como se coloca, porque tudo o que existe foi afetado pelo pecado. Mas à luz do Evangelho, tudo pode ser redimido. Entende? Então, assim, tem algumas pessoas que não gostam muito disso, acham que é uma tolerância integracionista, mas volto a dizer, eu não quero entrar nessa questão. Eu quero voltar para um ponto mais básico aqui, que é o quê? Tudo que Deus criou foi afetado pelo pecado, com a queda. E tudo que Deus criou é objeto de sua redenção. Entende? O que nós como cristãos, como é que nós como cristãos podemos olhar isso?
E por isso que eu estou desenvolvendo e trabalhando também este conceito redentivo. Então vejam, a nossa caminhada aqui vai ser baseada nestes adjetivos: reformacional, redentivo, pressupondo reformado como teologia e redenção como obra executada de Cristo na cruz do Calvário. Mas os outros dois adjetivos diz respeito ao que a gente vai fazer, que é o reformacional e é o redentivo. Só para dar um exemplo, eu tenho dito várias vezes com os jovens o seguinte: uma das maiores necessidades nossas, contemporâneas, especificamente dessa igreja que eu tenho servido como pastor, olhando a partir dos jovens, mas não só os jovens, são relacionamentos redentivos. Porque nós temos uma boa liturgia, nós temos um culto sério de pregação da palavra, isso é um ministério público. Mas o ministério privado, que é das relações interpessoais, nós temos muito a desenvolver ainda. Porque é possível, e eu sei, você sabe, pessoas que se conhecem há anos, algumas até mesmo há décadas, mas que na verdade nunca desenvolveram um hábito de ajudar o outro a crescer na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Pertence da comunidade, o máximo que sabe dizer é sentir sua falta na igreja. Não é? Ou seja, o único ministério que se reconhece é o ministério público. Mas há um ministério privado, particular, relacional. Relacionamentos redentores. Ou redentivos, se a gente dizer, né? Porque o redentor é o resultado daquilo que Cristo está fazendo. Entende? Então, quando eu olho para uma pessoa, o meu irmão em Cristo, a minha irmã em Cristo, e penso essa relação, como que o que Cristo fez afeta essa relação, isso é pensar de forma reformacional. Isso é pensar de forma redentiva. Entende o tamanho do desafio? Quer dizer, eu posso simplesmente dizer, não, o que diz respeito à fé, eu vou para a igreja, eu participo da liturgia, eu faço a declaração pública de fé, e a minha teologia está tudo muito boa. Mas se eu não consigo entender como que aquilo que eu creio afeta essas minhas relações, eu não vejo mudanças significativas de restauração da graça de Deus. E vou convivendo na minha vida com áreas de deficiência, como se fosse assim mesmo. E veja, é verdade que nós lutaremos até o último dia. Mas algumas dessas lutas, elas poderiam não existir se simplesmente eu entendesse o que é que a Bíblia diz a aquele respeito. Quer dizer, muitas das lutas que são experimentadas são lutas por ignorância ou ineficácia em pontos que nós poderíamos trabalhar. Ok? Então, assim, é isto que a gente vai trabalhar em linhas gerais. O que a gente pode dizer de início para concluir o nosso estudo hoje? Deus está operando a redenção no mundo que Ele criou e que foi afetado pelo pecado. Deus reina, governa, redime e vai executar e completar a sua obra. Essa é a missão de Deus. Missio Dei. A missão da igreja, Missio Ecclesia, não é uma missão concorrente ou complementar. É simplesmente entrar no trem do que Deus está fazendo. Entende? Assim, tomar parte. Opa, Deus está fazendo isso, estou dentro. Estou nesse negócio aí também. O que Deus está fazendo, eu quero. Eu confesso para vocês, eu peço que vocês orem por mim, porque eu acho que a coisa mais difícil é quando a gente pega motivações positivas com coisas, com aspirações talvez não tão positivas, mas que não estão tão claras. Uma das coisas que eu almejo assim no coração, eu quero estar onde Deus está fazendo as coisas. Porque não tem coisa pior do que você estar experimentando um momento de apatia, indiferença, as coisas caindo de mal a pior, né? Eu quero estar onde Deus está fazendo. Onde o mal existe, eu já conheço. É só dar uma olhadinha generosa para o meu próprio coração, eu já vejo muita maldade. Agora, onde Deus está fazendo as coisas gloriosas, eu quero tomar parte. É essa a missão da igreja. A missão da igreja nada mais é do que tomar parte na missão de redenção que Deus está fazendo na história. Ok? Criação, queda, redenção é o que Ele está fazendo aqui, porque os dois anteriores já ocorreram lá atrás, e a glorificação vai ocorrer lá no final. Então, este período, que é o período que a gente está vendo da redenção, é um período que vai culminar no ato final da glorificação. Nós temos que lembrar, e aí eu vou citar algumas ideias que o autor coloca aqui para terminar, que essa redenção que Deus está fazendo, ela é abrangente.
ao ponto da Bíblia dizer que haverá novos céus e nova terra. Ela é cósmica. Ela não é uma coisa só de, eu estou salvando a alminha para ir para o céu, né? E aqui o mundo vai só receber uma recalchutagem, né? O mundo está aqui, vamos dar uma mapeada aqui, uma maquiada nele, né? Como quem está restaurando simplesmente uma obra degradante. Não, vai ser uma renovação plena, novos céus e nova terra. É uma redenção abrangente, como a teologia pactual nos lembra, quando fala dos mandatos, mandato espiritual, mandato social, mandato cultural. Presta atenção a isso. O quanto que a gente consegue enxergar como a obra de Cristo afeta o nosso relacionamento com Deus. Você diz, pastor, isso é mais fácil, a obra de Cristo é central para o relacionamento com Deus. Quando eu oro em nome de Jesus, eu canto, louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, né? Quando nós pecadores morreu lá na cruz, então eu sei disso. Bem, a gente consegue até perceber na liturgia dominical, mas a gente ainda perde aspectos mais abrangentes disso, da nossa própria vida devocional pessoal, não é? Como é que eu aplico essa obra de Cristo familiar, não é? Nos relacionamentos. E aí vem o mandato social, que é a relação do homem com o próximo. Será que nós conseguimos ter o olhar bíblico para essas relações? Será que nós conseguimos aplicar o olhar do Evangelho nas relações humanas que experimentamos, todas elas? Olha, eu não sei para você. Para mim, eu vou dizer, é difícil para caramba. Não é? Porque a tendência nossa é puxar outros valores que estão lá dentro de nós para falar. Por exemplo, se a nossa sociedade valoriza certos tipos de padrões de comportamento, eu sou tentado a avaliar a condição espiritual da pessoa por esses padrões de comportamento, que não necessariamente são os mesmos do Evangelho. Se a nossa sociedade, baseada numa lógica, em linhas gerais, de uma cultura natural, de causa e consequência, é tentada a medir a condição espiritual para sempre da pessoa, nas suas escolhas morais, eu sou tentado a me julgar superior àqueles que fizeram escolhas pecaminosas ao longo da sua vida. Ainda que eu admita, não, Deus perdoa, Ele purifica, Ele santifica, mas assim, aquele é o que estava sujo que foi lavado. Entende o que eu estou falando? Quer dizer, qual é a lógica do Evangelho para essas relações? Não é um desafio? Eu me lembro que, conversando com algumas pessoas, quando fiz um Instituto Bíblico, eu acho, a esse respeito, ele falou, vou colocar uma ilustração clara e típica aqui, não é? Nós que temos filhos mais ou menos na mesma idade. Aparece um urubu lá, né, querendo levar a nossa filha, você vai saber um pouco da história e sabe que a pessoa teve, antes, umas experiências meio pesadas, assim, moralmente falando. Rapaz, o primeiro sentimento nosso como pais é, Deus me livre, não quero esse troço, não. A pessoa pode demonstrar um sentimento de genuína conversão, de santificação, e ser dedicado e ter seriedade no Evangelho, mas eu tendo a olhar para aquela pessoa e dizer, eu sempre vou lembrar do que ela fez, e outras pessoas também sabem, entende? Esse exemplo foi dado no contexto de um ministério com prostitutas em Recife, e a grande dificuldade que as pessoas que desenvolveram esse ministério identificaram de integrar os convertidos à igreja. Porque num dia de visita, você até visita, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas a pessoa vai virar membro. Ela vai sentar. Ela vai participar da ceia. Entende? Ela tem filho, teve filho, vai trazer, vai entrar na UPA esse filho. E depois para a mocidade. E o filho dessa pessoa vai querer namorar com a minha filha. E você diz, eu não quero que o meu filho ou a minha filha seja genro ou nora. Estão entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, é possível olhar para o mundo, primeiramente com valores que não sejam do Evangelho? Sim, é. E é muito mais comum do que você possa imaginar. Vamos pensar na outra área, mandato cultural, trabalho, férias, entretenimento. O quanto que a gente tem de visão cristã sobre estas coisas? Pouquíssimo. Vamos ser honestos. Pouquíssimo. A visão de trabalho que normalmente influencia o meio evangélico de uma forma superficial e generalizada
é que o trabalho é bom, foi ordenado por Deus, é honesto e é a maneira para eu viver de uma maneira digna. Eu acho que eu não estou errado se eu disser que não passa muito disso, não. Mas veja, quando eu vejo pessoas profundamente ansiosas e preocupadas em passar em um concurso público para ter estabilidade, ele já está olhando para o trabalho de uma maneira maior do que aquilo que foi biblicamente ordenado. Porque Deus é o meu provedor. Ele é o provedor do funcionário público com estabilidade, do mesmo jeito que ele é o provedor do agricultor, que depende da chuva e depende da terra. Algumas pessoas disseram, e eu confesso para vocês, algumas lutas que eu tive, uma das maiores para deixar a condição de pastor e entrar na condição de missionário desde que eu comecei a receber recursos da minha vida, foram recursos de fonte que dizia, vai ser tanto o que você vai ter no final do mês. Assim foi na empresa que eu trabalhei, era da iniciativa privada, uma multinacional, e assim é no pastorado. Na realidade missionária, isso não é assim. Você vive de ofertas, e as pessoas dizem, olha, pode contar com tanto, a igreja tem, só que no meio do caminho diz, olha, não deu, esse mês foi difícil, a gente não vai entregar. E eu disse, Senhor, será que eu dou conta de viver dessa maneira? Aí eu lhe digo, vem cá, Deus cuida menos daquele que vive de oferta do que cuida daquele que vive de congro? Me respondam. Não, né? Só que a nossa maneira de olhar está muito mais ligada pelos critérios naturais. Ou isso aqui é mais seguro. Entende qual é o ponto? Quer dizer, o que nós vamos fazer ao longo dessas semanas? Considerar várias faces da vida contemporânea, vários desafios, e olhar como a fé bíblica cristã responde a isso. Ou me desafia a responder a isso. E aí eu concluo lendo para vocês algumas questões que o autor propõe aqui, o Christopher Wright, para a vida. Eu concluirei lendo algumas questões que ele levanta. Ele diz assim, perguntamos, onde Deus se encaixa na história da minha vida? Na verdade, a pergunta verdadeira é, onde minha vidinha se encaixa na grande história da missão de Deus? Ou seja, não é Deus ao meu serviço, sou eu ao serviço dele, né? Queremos ser orientados por um propósito que foi elaborado exatamente para a nossa vida, quando devíamos ver o propósito de toda a vida, inclusive a nossa, envolvida na grande missão de Deus para toda a criação. Ou seja, não é o propósito de Deus para a minha vida, mas qual é o meu propósito da minha vida naquilo que Deus está fazendo na missão. É o inverso. Terceiro, falamos sobre aplicar a Bíblia à nossa vida. O que significaria, em vez disso, aplicar a nossa vida à Bíblia, admitindo que a Bíblia é a realidade, é a história real, a qual nós somos chamados a nos conformar. Ou seja, como é que a minha vida está ajustada à Bíblia, e não o que é que a Bíblia vai dizer para mim. Entende qual é o ponto? Assim, a história real, em outras palavras que ele está dizendo, é a história da redenção, Heilgeschichte, é o que Deus está falando. História do Brasil, história da Europa, do Ocidente, da China e tudo mais, são recortes por leitores humanos do que foi acontecendo. Mas a grande história que está ocorrendo tudo aqui é a história da redenção. Percebe? É isso é que tem. Ela vai caminhar para o final. Fora isso, são as teorias históricas se debatendo aí como um todo. Nós lutamos para tornar o Evangelho relevante ao mundo. Mas nessa história, o negócio de Deus é transformar o mundo para fazê-lo se encaixar no molde do Evangelho. É a redenção. E por fim ele diz, 2 mais. Falamos sobre o que pode ser legitimamente incluído na missão que Deus quer que a igreja cumpra, quando devíamos perguntar qual é o tipo de igreja que Deus quer que toda a extensão da sua missão. Como é que nós devemos ser como igreja para sermos fiéis cumpridores desta missão. E por fim, posso perguntar que tipo de missão Deus tem para mim, quando eu deveria perguntar o que Deus quer de mim para a sua missão. Porque a missão é dele, de redenção. Como é que eu posso contribuir? Então são perguntas como essas que nós vamos fazer e pela graça do Senhor espero poder conversar com vocês nestes dias, tá bom?